Bom, pessoal, bom dia. Vou dar o início, então, à reunião do Confrota. Então, avisando a todos que essa reunião vai ser gravada e ela também está sendo transmitida pelo YouTube. Vou pedir para a Giovanna iniciar a gravação, por favor. Já tá. Ótimo, agora começou a gravação. Então, damos início à 34ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo. Reunião de 4 de abril de 2024. Vou pedir a todos que fechem seu microfone para evitar interferência. Então, o primeiro item da pauta é a aprovação da ata da 33ª reunião, que foi enviada a todos junto com o convite dessa reunião, né? Estava anexo. Queria perguntar se alguém tem alguma manifestação, algum comentário sobre a ata da última reunião. Nenhum comentário, então a ata fica aprovada. Queria reforçar para todos que estão entrando agora que a lista de presença está no chat e ela vai ser feita, cada um cadastrando a sua presença diretamente no link. Para um acesso mais fácil, ao vocês abrirem o chat, o bate-papo da reunião, logo em cima tem um alfinetinho escrito Giovana. Ali está a mensagem da Giovana, que é a nossa estagiária, colaboradora aqui da Seclima, e ali vocês, clicando ali, vocês vão direto para a mensagem que tem o link com o formulário de registro de presença. Tá? Peço a todos que não deixem de colocar a presença ali no formulário. A reunião de hoje tem a pauta do biometano, potenciais de produção e desafios na implantação como alternativa na descarbonização da cidade de São Paulo. A primeira apresentação será feita pela Renata Isfer, que é presidente da Biogás, e em seguida teremos a apresentação da Marisa Maia de Barros, subsecretária de Minas e Energia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Agradeço a presença da Priscila, da Renata Isfer, agradeço a presença da Marisa, temos também a presença da Karina Dolabella, que também é da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, Infraestrutura do Estado, aqui também representada por seus membros, né, pelo Simão, membro permanente aqui do Confrota. E após as apresentações, nós teremos espaços para as discussões. Essas discussões serão feitas após as duas apresentações, especial porque a Marisa já tinha comunicado que tinha uma agenda logo na sequência dessa reunião. Então, para garantir que ela faça a sua apresentação a tempo, a gente vai deixar as discussões para o final e a Karina vai estar aqui acompanhando também para eventuais dúvidas durante os debates. Então, gostaria de passar a palavra para a Renata, já agradecendo sua presença, Renata. Bom dia a todos, muito obrigada aí pela oportunidade de participar e já parabenizando o Estado de São Paulo pela iniciativa. A gente está vivendo um momento crucial aí na nossa história de lidar com as transições energéticas e é importante esse comprometimento de todas as esferas de governo, de toda a população, da sociedade civil, enfim, de todo mundo para a gente conseguir aí salvar o planeta na prática, né? Conseguir uma vida que a gente consiga continuar no nosso planeta de forma saudável. Eu vou abrir aqui minha apresentação para compartilhar. Só uma correção, eu acho que eu falei o Simão, né, da CEMIL, mas na verdade é o Lucon. Faço minha retificação aqui, peço desculpas. O Lucon, que é o representante permanente
da CMU aqui no Confrota. Então, vamos lá. Vou começar só contando o básico, o que é a Biogás, né? Então, a gente é uma associação que tem como objetivo desenvolver e incentivar a valorização energética dos resíduos, né, de produção de biogás e de biometano. Aqui hoje a gente vai tratar mais de biometano. Hoje, a associação tem 160 associados, tá? E a associação é de toda a cadeia. Então, a gente tem produtor, tem fornecedor, tem transportador de gás natural, distribuição, porque a molécula de biogás, ela é 100% intercambiável com a molécula de gás, é o gás renovável, né? Em alguns países, como nos Estados Unidos, chama-se de GNR, gás natural renovável, né? Lá no caso, RNG. E a gente tem, inclusive, consumidores, né, dentro da nossa cadeia, que são as empresas que estão interessadas aí na descarbonização. Então, temos a Unilever, temos a Yara, e a gente vê bastante avanço nessa área que tende apenas a crescer, né? Hoje, o biogás, ele tem uma participação muito pequena na matriz energética brasileira ainda. A gente usa 2% de todos os resíduos que existem no Brasil para produzir biogás. A maior produção ainda é de biogás para energia elétrica, então 80% do aproveitamento do biogás é feito para energia elétrica. A gente tem subido a participação de uma forma bastante estável, de uns 15%, 30% ao ano, mas hoje os investimentos estão se voltando muito para a área de biometano, né? Principalmente porque no setor de energia elétrica, de um lado, ele já é bastante renovável no país, o que ele precisa é de segurança energética, mais do que energia, a gente tem bastante energia, mas no horário de pico é que é o problema, e geralmente no horário de pico ainda se olha muito para os fósseis, né? Não existe essa perspectiva de você valorizar junto no mesmo leilão o que é o atributo renovável, né? O fato de você estar descarbonizando, então competindo com as fósseis, acaba que o pessoal está migrando mais para o biometano. Em termos de biometano, a gente tem hoje 6 plantas autorizadas pela ANP. Eu vou para a tela da frente, depois eu volto, tá? 6 autorizadas pela ANP, o que significa isso? Elas podem comercializar o biometano, né? E até deixa eu explicar também um passo atrás, como que é o processo do biogás, né? Hoje, por exemplo, você tem todo o lixo orgânico, todo o resíduo orgânico, que pode ser da agricultura, podem ser os dejetos animais, as galinhas no poleiro, elas soltam dejetos, as vacas, enfim, todos os animais têm dejetos. Você aproveitar isso, que hoje é um lixo, e que hoje já emite metano na atmosfera naturalmente, ao invés de deixar esse metano simplesmente poluir, você captura esse metano através de um biodigestor, tá? E vai transformar nesse gás que vira uma fonte de energia, né? Então, esse gás, no momento que você captura, você está fazendo a captura do metano, no momento que ele vai lá para a combustão, que ele vai ser utilizado, se você olhar no escapamento do carro, o que sai é o CO2 biogênico. Só que o CO2 biogênico, na verdade, o metano, ele é 28 vezes mais danoso para a atmosfera do que o CO2 biogênico. Então, se você olhar para o ciclo de vida, você vê que ele é até positivo, né? Ele é mais do que zero, ele não é apenas zero emissões, ele vai capturar o metano para emitir o CO2, trazendo um benefício aí na soma disso para o meio ambiente. Então, 6 plantas autorizadas pela ANP, mas no total a gente tem 20, que muitas são de autoprodução. O biometano e o biogás em geral, ele é um resumo do que pode ser uma economia circular, né? Então, a gente tem fazendas que pegam os seus resíduos, gera primeiro biogás para abastecer de energia elétrica a toda a fazenda e que faz biometano. E esse biometano eles usam para abastecer, então, os tratores, para abastecer a frota de caminhões que vai entregar os seus produtos, enfim, usam, e o que sobra ainda usa como biofertilizante, que é utilizado de novo
para plantação, que vai ser utilizada, que vai deixar rejeitos, que você vai usar de volta para gerar o biogás e biometano. Então, é uma economia circular. Os municípios também podem fazer isso, pegar os seus aterros sanitários, pegar as suas estações de tratamento de esgoto, fazer essa captura do metano, que normalmente já é jogado na atmosfera, gerar energia, seja para a iluminação pública, como já acontece em alguns municípios, seja para a mobilidade, que pode ser tanto de caminhão, de ônibus, de carro, de todos as formas de transporte que você pode fazer, né? No total, a gente tem hoje 1 milhão de metros cúbicos por dia, mas, e aqui voltando para o anterior, que era o que eu ia trazer, se a gente tem 6 plantas autorizadas hoje, a gente tem mais 18 plantas aguardando autorização na ANP. Então, autorizado para comercialização, a gente tem 417 mil metros cúbicos. Na ANP tem mais 800 mil metros cúbicos aguardando autorização. Temos mais a previsão de 13 plantas para entrarem, sendo construídas esse ano. E até 2029, a gente tem uma perspectiva de crescer para 7 milhões de metros cúbicos por dia autorizados. Ou seja, é um crescimento muito grande de 417 para 7 milhões. Esse levantamento foi um mapeamento que já tem um ano. A gente vai começar um mapeamento agora, desse ano para ir até 2030. E a gente teve vários novos associados, é um segmento que está crescendo bastante, e nesses novos associados tem plantas que não estão computadas aí, então a gente vê um crescimento muito importante. Em termos de infraestrutura, quando você olha aqui do lado direito, o grande, 50% de todo o potencial que existe no Brasil está no estado de São Paulo, e por isso, né, até a Marisa está aqui, porque vai ser um grande motor para o desenvolvimento para o estado. Hoje o estado importa gás natural, o estado importa diesel, e você vai poder, e GLP também, e você vai poder gerar uma energia renovável no estado, que hoje é mais barata que o gás de cozinha, hoje é mais barata que o diesel, e é um pouco mais cara que o gás natural, mas aí descarboniza, né? Então não é que é simplesmente mais cara, ela agrega um valor que não existe no fóssil, para avançar, mas a gente entende que não é uma competição com gás, é uma complementariedade. Se você misturar 50% de biometano a 50% de gás, por exemplo, você já tem uma redução aí de 50% das emissões, então já é um grande avanço no momento de transição energética. E se for só biometano, a gente vai ver mais para frente a redução aí né, se você considerar só as emissões ao fim, de 90%, mas se você considerar o ciclo de vida, ele é até positivo para a gente avançar. Como potencial geral no Brasil hoje, se a gente está produzindo 1 milhão de metros cúbicos por dia, o potencial total é de 120 milhões de metros cúbicos por dia, que agora começa a ser destravado. Se a gente colocar a metade disso aí, você já consegue, por exemplo, complementar, dobrar o uso de gás natural e substituir 35% do diesel que é consumido no país, né? Então, o principal potencial vem do sucro energético, ele pode vir da proteína animal, da produção agrícola e também do saneamento, tá? Quando a gente fala em vantagens do biogás, então é uma fonte madura, a tecnologia já existe, é claro que com o ganho de escala vai vir um ganho de eficiência que vai reduzir o custo. Ele faz a descarbonização de setores chaves, e aqui são setores de difícil descarbonização, então a matriz elétrica já é renovável, os veículos leves no Brasil já tem uma pegada bem mais descarbonizada, mas na parte de transporte pesado, grande parte das emissões do nosso país, assim como a indústria e como a agricultura, né, a agroindústria, que você pode utilizar, descarbonizar fazendo biofertilizantes, né? A gente é um caminho para a independência energética, hoje se importam esses combustíveis, você vai estar produzindo aqui, gerando ICMS aqui, gerando emprego aqui no Brasil. Já falei da economia circular, no caso da energia elétrica, ela é despachável também. Falei dessa questão que é um aproveitamento de um passivo ambiental, né? Algo que hoje é um problema que você vai tornar em solução, que é justamente como que você lida com esses resíduos, né? Eu não sei se está aqui, era para já ter tido, mas não está. A gente tem um levantamento de número de empregos que a gente gera, se a gente potencializar
usar conseguir avançar em tudo isso, que é de 800 mil empregos no Brasil, e tem esse cálculo também de quanto você descarboniza, que foi feito pelo Jeff Biogás, que foi uma contratação feita em conjunto com a Unido, com diversos ministérios, para ver justamente os impactos disso, né? Então, a gente traz aí a questão trazendo do RenovaBio, que tem essa redução em relação ao diesel de 87%. A análise de ciclo de vida, que aqui está falando mais da cana, né? Mas eu já mencionei para vocês, já tem diversas empresas que usam em sua frota o biometano, tá? Então, a gente tem a PepsiCo, a gente tem a L'Oréal, a gente tem, enfim, diversos, e o interessante é que, por exemplo, você falando com o grupo Urca, que é um dos que está fazendo essa transição, eles instalam um posto para que esses caminhões sejam abastecidos e levam de caminhão o biometano. E esse caminhão não é a diesel, obviamente, se for a diesel não adianta nada, né? Então, o caminhão que leva o biometano para o abastecimento dos outros caminhões, ele também é movido a biometano, então você tem aí algo totalmente renovável. Isso é uma exigência das empresas que hoje estão se preocupando aí em descarbonizar, né? Em termos de caminhões, né? A gente tem algumas tem a Cummins, tem a Iveco, tem a Scania, que fazem os caminhões a biometano, algum desses fazem ônibus, eu sei que a Scania faz. A MWM é uma empresa que ela substitui motores a diesel por motores a biometano direto, você não precisa trocar a frota, você pode trocar só o motor dos caminhões, eu imagino que não tenha problema de fazer para vans, ônibus, enfim, tudo que é necessário. Inclusive, a New Holland faz tratores já movidos a biometano. Então, como eu disse, qualquer veículo que hoje usa gás natural e que você possa fazer com gás natural, você pode fazer com biometano também, né? Uma planta de biometano, ela leva numa média de 1 a 2 anos para ficar pronta, então não para fazer um abastecimento do estado de São Paulo, dependendo do modelo de negócio que for ser feito, ele vai ter que fazer um planejamento, né, adequado para, enfim, contratar esse biometano, não é algo que você acha em qualquer posto de gasolina, que mania de falar posto de gasolina, né? Imposto de abastecimento, revenda, segundo a Marisa, senão ela briga comigo, a revenda de combustíveis líquidos e gasosos. Então, você tem essa migração, como eu falei, você pode adquirir um veículo que já é movido a GNV e abastecer com biometano, você pode simplesmente trocar o motor e o sistema de alimentação pelo biometano, ou pode fazer um serviço de conversão, mantendo o motor a diesel e adicionando um sistema de gerenciamento da injeção e de alimentação, utilizando, então, o biometano para você, então, converter, né, a frota para atualmente de diesel, né? Quando você olha um caminhão a GNV e biometano, né, isso vale em geral para tudo, você tem uma redução de custos de 10 a 15% por quilômetro rodado em comparação com o diesel, então ele é um combustível mais barato, além de ser renovável. Ele tem uma manutenção mais fácil, porque 85% dos componentes são semelhantes aos usados em motores tradicionais. O abastecimento também é rápido, né? Você vai no posto e rapidamente você tem esse abastecimento, não precisa ficar horas recarregando. E tem um ruído 20% menor com relação aos motores a diesel, e tem um payback, em média, se você considerar essa redução de custos que você tem na transição, de 24 a 36 meses, né? Isso, obviamente, varia do modelo que você vai colocar, mas numa média, em 24 a 36 meses, a despesa que você teve pelo fato do caminhão em si, né? Isso aqui a gente está olhando o caminhão novo, ser mais caro. Pode ter alguém aberto com o áudio aberto. O custo que você tem da troca do motor ou do novo caminhão, você já traz um payback em 24 a 36 meses. Então, geralmente ônibus em grandes cidades acabam ficando por 5 anos, ele consegue aproveitar e já ter um payback dentro desse intervalo que existe da utilização
dentro do município, e obviamente que se você for usar mais tempo, essa redução de custos, ela é muito melhor, né? Então, se você pensar em custo de caminhão, esse daqui é um estudo que foi feito pelo Provase, já foi publicado, se vocês quiserem, a gente manda para vocês. Ele é mais caro ainda, né, por quilômetro, você considerando tem lá, agora eu não lembro quantos quilômetros que eram, mas acho que isso a gente traz um pouquinho mais frente. Ele é mais caro que o diesel, mas ele se paga e ele ainda é mais barato que o elétrico, né? Então fica ali no meio do caminho em termos de custos. Está faltando uma tela aqui que eu tinha pedido para colocar de um estudo do professor. Eu vou tentar abrir para vocês, que eu acho bem relevante, quando você considera o ciclo de vida. Eu vou pegar no final, tá? Para não atrapalhar a apresentação. Quando você considera o ciclo de vida do biometano, que em comparação, quanto que tem de emissão comparando com todas as outras fontes de geração, né? Aqui a gente está falando em impacto anual, considerando o custo, quanto que você economiza trocando o diesel pelo GNV, né? Que é abastecendo, obviamente, com biometano. Então, ela tem a tecnologia Euro 6 e ela tem uma autonomia de veículo que supera os 300 quilômetros diários, né? Se você for pensar em contratar isso, então tem alguns modelos de negócio que o Estado pode fazer, né? Então, por exemplo, ele pode simplesmente contratar dentro do Mercado Livre as empresas que fornecem isso, e tem várias, tem a outra, tem algumas que fazem isso, então eles vão, e as próprios produtores, né, que têm modelos e tem perto da cidade de São Paulo, tem locais com grande potencial para abastecer, então daí eles entregariam de caminhão e teria uma construção de um local para abastecimento, né? Então todos os ônibus iriam nesses locais para abastecimento, os quais você levaria o biometano de caminhão. Uma outra alternativa seria pela distribuição, você fazer uma contratação no Mercado Livre, pagar a taxa de distribuição e você então recebe esse biometano diretamente ali no ponto de entrega que ficar definido com a distribuidora, né? Uma terceira opção é o contrato de fornecimento verde com a distribuidora, em vez de ser no contrato livre você vai pagar uma taxa de distribuição para a distribuidora. Aqui no contrato de fornecimento verde você está no mercado cativo, né? Então você vai receber pela distribuição normal, você paga direto para a distribuidora tudo, né? Um preço global já do biometano com o atributo ambiental. E nessa contratação, então, você vai pagar um extra pelo fato de ser biometano que você tá adquirindo, que hoje, nos preços adquiridos pela Comgás, eles estão com preço um pouco superior, então você paga essa diferença de preço. Eu vou só pegar aqui esse documento desse estudo que foi feito pelo professor Luciano Coutinho, de comparação de ciclo de vida das emissões de todas as fontes. Deixa eu só pegar aqui, que eu vou me mandar eu tinha dado um print quando eu pedi para ela incluir. E só um pouquinho. Eu vou mandar para mim mesma para mostrar para vocês, que eu vou abrir. Dia 23. Aqui. Que, se vocês quiserem o estudo completo, ele ainda não foi divulgado, mas eu tenho esse resumo desse estudo feito pela LCA, e eu posso compartilhar com vocês também, posso compartilhar todos esses estudos, tá? E mandei para poder abrir o computador, vou tirar a tela daqui que eu estou compartilhando com vocês para compartilhar a outra. Imagem. Deixa eu ver como que eu faço para compartilhar agora.
Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a tela? Nessa Estamos sim, análise, obrigado. sim, tá? Nessa análise feita pelo professor Luciano Coutinho, né, da LCA, ele fez um gráfico considerando o custo, o ciclo de vida, né? Então, o biometano ele é a fonte de energia com a menor intensidade de carbono, e aqui ele considera toda a pegada do berço ao túmulo, né? Então, você está considerando o custo de descarte das baterias, você está considerando se a fonte da energia, por exemplo, se ela é renovável, se ela ou o potencial que ela é renovável, está considerando biodiesel, enfim, está considerando tudo. Você vê que o biometano no ciclo de vida é o que menos emite, passando então para o elétrico, que é o segundo que menos emite, comparando com todos os outros, indo para o biodiesel, 2019 e a perspectiva de 2032 para o. E tem o variando dependendo do ano. Eu não lembro os detalhes disso, mas eu compartilho com vocês para vocês olharem. Aí subindo então para o gás natural e para o diesel, que claramente são os maiores emissores, né? E aqui embaixo já se está olhando a questão do hidrogênio verde, do elétrico na Europa, porque o elétrico varia muito aqui no Brasil, né? Como a gente tem uma fonte de energia elétrica muito renovável, então o elétrico realmente tem uma pegada muito menor, né? Na Europa o cenário deles é diferente, e quando você olhar o hidrogênio cinza, né? Que é o hidrogênio que vem do fóssil, ele emite, então, muito mais, né? Então, só o hidrogênio verde que tem essa pegada de redução para a gente não misturar as bolas dos hidrogênios, né? Mas aqui o Brasil, especificamente, quando você pensa em hidrogênio, o Brasil, ele tem um cenário, o nosso grande potencial é justamente do hidrogênio verde, né? Justamente por conta de toda a oferta que existe no Brasil de energia renovável, desde a energia elétrica, eólica e solar, e uma das coisas que eu ia falar nos modelos de negócio também, obviamente que tem, eu estava falando da minha casa, do biometano, mas se você pensa em termos de transição energética, a complementariedade com o gás natural, ela é relevante, né? Então, você pode fazer um movimento de transição, que é o que você fala, de transição energética, de ter um percentual de mistura, ele pode ser 100% misturado, então depende muito das diretrizes que o município tem para sua descarbonização, né? Então, se eu lembro que o André me falou que não pode fóssil, então por isso eu trouxe os modelos de biometano, mas pelo modelo atual, mas aí é uma questão de avaliação de política pública interna que cabe aí a uma análise do município, né? No geral é isso, eu vou passar para a Marisa, porque ela tem horário, mas na sequência aí eu fico à disposição para tirar dúvidas e conversar e trazer tudo que faça sentido para a gente falar aqui. Obrigado, Renata. Vou só dar as boas-vindas ao secretário Analine e à Luciane, que entraram aí no começo da apresentação da Renata. E como a Marisa tem já havia informado a gente, né, que ela tem que sair até às 11 horas, então vou passar agora para a Marisa e depois a gente abre para as perguntas. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Prefeitura de São Paulo, em nome da Secretaria, pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E o meu trabalho ficou bem mais fácil agora, depois da apresentação da Renata. Eu vou focar bastante em política pública estadual e onde se insere o biometano no que a gente está fazendo no Estado. Vou compartilhar aqui uma apresentação para apoiar essa conversa aqui que eu vou fazer com vocês. Bom, então, como a Renata já falou, né, o biometano e o gás natural, eles são a mesma molécula, né? Então, quando a gente olha para o biometano e para o gás natural, são completamente fungíveis,
A diferença é que o biometano é renovável, de origem renovável, e o gás natural é de origem fóssil. E quem especifica isso é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Então, quando o tempo todo ela falou ali de gás natural veicular, se vocês olharem lá a especificação, a definição da ANP, vocês vão ver que gás natural veicular é biometano e ou gás natural em qualquer proporção. Dito isso, feito esse preâmbulo aqui, eu vou passar então para as políticas públicas aqui do Estado de São Paulo. Bom, então o Estado de São Paulo ele tem uma estratégia climática. E para falar dessa estratégia climática, antes eu vou falar um pouco aqui do contexto e comparar aqui o perfil de emissões do país e do Estado de São Paulo. Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente está falando disso num contexto de mudanças climáticas, que dentro da caixa de mitigação é o esforço que a gente está fazendo para reduzir os gases de efeito estufa, no sentido de contribuir para a contenção do aumento da temperatura no planeta. Né? Então, existe esse esforço a nível global, e essa aqui é a contribuição do Estado para esse objetivo. E eu não poderia deixar de falar aqui do perfil de emissões do Estado de São Paulo. Então, o Brasil, em média, quando a gente fala de agropecuária, florestas e uso do solo, responde por 64% das emissões líquidas, e quando eu comparo com o Estado de São Paulo, é da ordem de 30%. Então, vejam que é bastante diferente. Agora, contudo, quando a gente fala do setor de transporte, né, enquanto o perfil de emissões do país aponta para uma contribuição de 12%, o Estado de São Paulo é 30%. Então, veja, é um espaço importante que existe de atuação, de potencial ali para redução das emissões. Então, quando a gente tem uma política pública voltada para a descarbonização do setor de transporte, a gente contribui muito para esse objetivo de descarbonização. E da mesma forma para o setor de energia. Né? O setor de energia responde aí por 26% das emissões no estado de São Paulo. E como é que se dá essa estratégia climática do estado de São Paulo? E eu vou focar no Plano Estadual de Energia. Né? A gente tem uma política estadual de mudanças climáticas, que é o guarda-chuva de tudo, né? E tem dois grandes eixos dentro dessa política: a mitigação e a adaptação. Né? E quando a gente fala de mitigação, a gente tem um plano de ação climática 2050, a Karina está aqui com a gente, que é coordenadora da assessoria de mudanças climáticas e sustentabilidade do Estado de São Paulo, e fica aqui à disposição para falar sobre cada um desses pontos aqui que eu estou trazendo. Eu vou focar, como eu já falei, no Plano Estadual de Energia. Então, o Plano de Ação Climática, ele tem alguns eixos, e um dos eixos é o eixo da energia, que eu vou focar aqui, como eu já falei. E para falar do Plano Estadual de Energia, além de falar do perfil de emissões, eu vou trazer também aqui, né, o perfil da matriz energética paulista, comparando de novo com o Brasil. Quando a gente fala de matriz energética em termos de oferta de energia primária, a gente vê que São Paulo tem 57% de participação de renováveis. Isso é muito puxado por produtos da cana-de-açúcar, hidráulica e eletricidade. Eletricidade é a parte renovável que vem pelo Sistema Interligado Nacional, e outras renováveis como solar e o biogás biometano. Então, o biogás e biometano está dentro aqui de outras renováveis. O Brasil ele tem 48% de renováveis, isso considerando o ano base de 2022. E aí vocês vejam, né, que São Paulo já tem uma renovabilidade importante na sua matriz. Então, todo esforço de descarbonização é cada vez mais difícil e torna um desafio
né, de alcançar as emissões líquidas de carbono zero em 2050 cada vez maior. Então, se o Brasil já está onde o mundo quer estar daqui a 10, 20 anos, São Paulo está com uma vantagem importante. E quando a gente fala de matriz elétrica, né, referente a tudo aquilo que contribui para a geração de energia no estado de São Paulo, né, São Paulo tem 96% de participação de renováveis na sua matriz elétrica. Então, a gente tem isso aí puxado por hidráulica, biomassa e solar fotovoltaica. E, nesse sentido, quando a gente tem, por exemplo, um projeto de produção de hidrogênio a partir da matriz elétrica do estado de São Paulo, isso diz que você está produzindo hidrogênio a partir de uma matriz elétrica praticamente 100% renovável. Então, como eu falei para vocês aqui no início, o Plano de Ação Climática, que é o guarda-chuva das demais políticas, tem aqui como um dos seus eixos o eixo da energia. E é nesse aqui que a gente vai focar. Que quando a gente fala do Plano Estadual de Energia, também está incluindo o transporte, que é o nosso foco aqui da conversa no âmbito do Confrota. Bom, e qual que é a ambição do Plano de Ação Climática, que é a mesma ambição lá do Plano Estadual de Energia? É alcançar emissões líquidas de carbono zero em 2050. Então, nesse horizonte, se o Estado nada fizer, esse aqui é o cenário de referência, um pontilhado, né? Isso aqui é a quantidade de toneladas de CO2 equivalente que o Estado atinge em 2050 se não tiver nenhuma política, se nada for feito. E a linha contínua, em preto abaixo, é quanto o Estado de São Paulo atinge em 2050, considerando todas as estratégias de mitigação que estão por trás do Plano de Ação Climática. E é claro que isso em 2050 não se atinge zero com essas estratégias, mas o Estado pode lançar mão de tecnologias como captura de carbono, por exemplo, que podem levar esse número a zero. Bom, entrando aqui no Plano Estadual de Energia, o Plano Estadual de Energia ele entrou em consulta pública no mês de dezembro, né? Nós recebemos 601 contribuições de 17 interessados, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, e nesse momento a gente está trabalhando na análise dessas contribuições. A previsão é que a gente submeta o Plano Estadual de Energia para o Conselho Estadual de Política Energética ainda nesse semestre, para sua aprovação e divulgação em sua versão final à sociedade. Então, só para a título de conhecimento aqui desse fórum, né, esse plano ele foi dividido em duas fases, uma fase qualitativa e uma fase quantitativa, e essa fase quantitativa envolveu a elaboração de cenários econômicos, a modelagem, tanto para a parte de energéticos, quanto para a parte de setor transporte, e a partir dessas modelagens, que envolveu, por exemplo, né, considerar o impacto das mudanças climáticas no uso da água, né, considerando o impacto das mudanças climáticas no longo prazo, essa água, tanto para múltiplos usos, quanto para geração de energia elétrica, como se comportam nesse horizonte de 2050. As estratégias de mitigação, ou seja, considerando a diversidade e a abundância dos recursos do Estado de São Paulo, quais são as estratégias para a consecução da ambição, né, do objetivo de alcançar emissões líquidas de carbono zero em 2050. E como não poderia ser diferente, uma etapa aí de implementação, monitoramento e revisão. Por que isso?
Vou avançar aqui um slide para a gente entender melhor. Esses aqui são os eixos estruturantes, né? Por onde que perpassou todas essas estratégias de mitigação que foram consideradas. O meio ambiente social, tecnologia, a infraestrutura, o mercado e a regulação. Então, quando a gente fala de 2050, a gente vê cada um desses eixos avançando também com o tempo. Então, no Plano Estadual de Energia, por exemplo, a gente está considerando a penetração de energia eólica offshore, lá no longo prazo, 2040, apoiada em projetos de exploração e produção de petróleo, que é um dos recursos do Estado de São Paulo. E dada essa necessidade de descarbonização da indústria de óleo e gás, né, essa consideração da eólica offshore, lá em 2040, ela pode ser antecipada ou ser postergada em relação a esse período, de acordo com a evolução, por exemplo, da regulação e da tecnologia. Né? Se a regulação avançar mais e a tecnologia avançar mais, esse papel da implementação, monitoramento e revisão tem essa função, né, de ajustar a rota para uma descarbonização. E, por fim, aqui, destacar que o Plano Estadual de Energia, assim como os outros planos, né, desenvolvidos aqui pelo Estado de São Paulo, ele tem como uma das premissas o diálogo amplo e transparente e a participação da sociedade, visto a consulta pública aqui que eu já mencionei, e também é importante destacar que foram realizados 4 workshops ao longo da elaboração do plano. Então, o plano não foi apresentado da forma que está à sociedade só no final. Foram feitas discussões com a sociedade ao longo da sua elaboração. E, finalizando aqui a apresentação, focando no biometano, né? Dentro das estratégias de mitigação que eu citei, no Plano Estadual de Energia, né, um dos recursos, né, um dos principais recursos é o biometano na descarbonização. E o que isso significa? Significa que o Estado de São Paulo tem uma política clara em que ele considera o biometano para alcançar suas emissões líquidas de carbono zero em 2050. E aí, essa conversa aqui com o município de São Paulo é muito oportuna porque dos 645 municípios, né, todos eles têm sua contribuição para essa descarbonização. E com o município de São Paulo não poderia ser diferente, principalmente pela sua robustez, né, pela sua importância, pelo seu impacto nessa política estadual. Então, essa conversa vem aqui para dizer que é importante, né, que a gente tenha o estabelecimento de políticas, instrumentos, iniciativas e ações que façam com que esses projetos de biometano eles sejam realizados. E como eles serão realizados? Eles serão realizados pela iniciativa privada e pelo setor público, né? E dada a escassez do setor público, né, a iniciativa privada ele é um grande aliado na descarbonização. E o que a iniciativa privada precisa ter para fazer esses projetos? Precisa ter estabilidade regulatória, precisa ter segurança jurídica, precisa ter previsibilidade. Então, o Plano Estadual de Energia do Estado de São Paulo, ele vem ser um instrumento não só de planejamento, né, para o Estado, mas também um indicativo que mostra para o mercado onde o Estado está e onde o Estado quer chegar, para que ele tenha segurança de realizar esses investimentos. Então, quando o município de São Paulo aponta por meio de políticas públicas
iniciativas e ações para dizer que o biometano faz parte, sim, da descarbonização do município, né? Isso atrai os investimentos para aumentar esse pipeline de projetos que a Renata já colocou aqui, né? Porque o mercado entende que o biometano é importante para a descarbonização. Então, às vezes, a gente se depara com alguma discussão, não podemos incentivar o biometano porque não existe oferta para atender a demanda do setor de transporte. Mas, na verdade, é o inverso, né? A política pública tem que entrar para incentivar a penetração da fonte de energia, e aí sim eu vou ter... E ela fechou. Fechou o seu microfone, Marisa. Alguém fechou, não fui eu, não. Então, o que eu estava dizendo é que, às vezes, a gente se depara com uma retórica que não podemos incentivar o biometano porque não existe biometano suficiente para este uso, né? Qual seja o uso para o setor de transporte. Mas, na verdade, o Estado tem que sinalizar para o mercado que esse é um recurso energético importante, né, para que tenha os investimentos na expansão da oferta de energia, né? E aí eu tenho, sim, o desenvolvimento desse mercado e o atendimento dessa demanda. Porque, veja bem, quem que vai... como a iniciativa privada vai investir na oferta de frota, né, seja de ônibus, seja de veículos pesados, né, se não existe demanda. Por que não existe demanda? Porque não existe nenhuma sinalização do Estado que aquele recurso energético é importante para a descarbonização. Então, essa mensagem que eu queria trazer aqui é reforçar que é importante para o Estado, e aí respeitando a política pública do município e se colocando à disposição, inclusive, para discutir a respeito, mas é importante a transição energética passando pelo gás natural. Por quê? Porque o gás natural ele já tem escala. Então, o gás natural, que é o responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, é responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura de equipamentos, né? E o biometano, por ser novo e não ter a mesma escala, ele vem nessa substituição. Exemplos, todos os exemplos que a Renata deu, relacionados ao transporte pesado de caminhões que ela falou aqui, são caminhões que são movidos a GNV, portanto, são caminhões movidos a gás natural e a biometano, né? Que a empresa ela pode ter a opção de fazer o transporte 100% a biometano, ou então ainda com uma mistura gás natural e biometano. E na hora de olhar o impacto disso na redução dos gases de efeito estufa, nos importa substituir o diesel, ainda que pelo gás natural e uma mistura de gás natural por biometano. Nos importa reduzir a participação do diesel cada vez mais, né? Ficando por essa transição energética, a nós nos parece que faz sentido, né? Porque você vai ter cada vez menos pegada de carbono de uma forma mais célere, né, do que você pensar em substituir 100% do diesel por 100% do biometano para todo o volume de diesel que hoje é consumido, né? E por fim, um outro exemplo que eu dou aqui, que eu falei da descarbonização do transporte, né, dessa transição gás natural biometano, eu também posso falar isso da indústria, né? Hoje a gente tem uma planta que hoje consome gás natural no estado de São Paulo,
que ela já está substituindo paulatinamente a produção, o uso de gás natural por uso de biometano. Então, que era 100% consumido de gás natural, hoje, cada vez mais, a planta olha para consumir biometano no sentido de se aproximar a 100%. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para nós no Estado, o gás natural é, de fato, um combustível de transição e que vai impulsionar, sim, os investimentos em biometano no Estado, cujo potencial é imenso. A Renata trouxe ali a produção de biometano nível Brasil, né? No estado de São Paulo, a produção é da ordem de 20 mil metros cúbicos dia, sendo que o potencial de produção é da ordem de milhões de metros cúbicos dia. Né? Então, nesse momento, a gente está apoiando tecnicamente e institucionalmente um estudo contratado pela Fiesp, que vai tratar de alguns desafios principais. Quais são eles? Tributação, regulação e infraestrutura. Então, a gente espera com isso, no âmbito do Conselho Estadual de Política Energética, apontar para as políticas, ações e instrumentos necessários para alavancar esses projetos. Enfim, concluo aqui a minha apresentação. André e demais, agradecendo uma vez mais ao município pela oportunidade, colocando toda a equipe aqui da Subsecretaria de Energia e Mineração, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que é liderada pela secretária Natália, à disposição para qualquer debate adicional. Acho que isso não se exaure aqui. Eu acho que a gente tem muita oportunidade de construção positiva para o Estado de São Paulo e para o município de São Paulo, que é tão importante nessa construção. Obrigada, André. Marisa, eu que te agradeço em nome da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Muito obrigado pela sua apresentação. Acho que a gente vinha conversando bastante sobre esse tema, né? E é importante salientar que as obrigações estabelecidas pelo Confrota, numa visão 2050, né, de zero emissões, essa zero emissões ela é relativa aos combustíveis fósseis. Então, na medida que a gente consegue implementar uma transição, como você bem colocou, com segurança jurídica, com uma perspectiva aí, de transição, né, usando o gás natural como incentivo para essa indústria e fomentar a indústria do biometano para que até 2050 a gente consiga ter um fornecimento 100% do gás em biometano, né, é uma meta plausível pelos números que vocês estão trazendo e que vão contribuir muito para essa transição energética e a descarbonização do transporte de São Paulo, especialmente para frotas de veículos pesados que têm enfrentado grande desafio com a eletrificação, né? Então, na medida que o Confrota estabelece a questão as metas são com relação a combustíveis fósseis, hoje, se a gente pensar só até para fazer uma explicação da apresentação da Renata, né, sobre a contratação do Mercado Livre, né, no ambiente livre de contratação, se você contrata o biometano, é a mesma coisa que a prefeitura está fazendo hoje com a energia limpa elétrica para os edifícios da prefeitura. Então, você vai contratar aquela fonte de uma fonte limpa, né, de energia solar, só que aquela energia que você está contratando vai ser colocada na rede. Não quer dizer necessariamente que a energia que vai entrar aqui no prédio da prefeitura é a renovável, mas você garantiu um fornecimento para a rede daquela energia que você está usando e garantiu o consumo daquela energia renovável. No gás, é o mesmo princípio. Se você usa a infraestrutura de distribuição de gás existente e você faz um contrato de compra de biogás, o biogás que vai para a rede, ele não necessariamente vai abastecer o seu caminhão vai ser uma mistura do gás que está ali na rede naquele momento. Mas você está proporcionando que parte do gás que está sendo injetado na rede e consumido por diversos consumidores tenha uma concentração maior do biometano, pensando aí numa transição para um gás mais limpo nessa infraestrutura. Então, queria só fazer esse esclarecimento preliminar sobre o que foi apresentado,
agradecer as duas e abrir agora para perguntas gerais. O Fábio já tinha levantado a mão primeiro. O Fábio trabalha aqui com a gente na Ciclima, é um importante colaborador nosso. Palavra sua, Fábio. Olá, bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, obrigado, Marisa. Obrigado, Renata, pelas apresentações. Foram muito elucidativas, assim, da realidade do biometano e as ações que o Estado de São Paulo está fazendo, né, nesse momento de transição energética. A cidade de São Paulo também está passando por isso. Esse comitê, ele existe, e é isso que eu queria chamar a atenção também um pouco aqui para os membros permanentes do comitê. Um dos motivos pelo qual o comitê existe é para auxiliar na transformação e utilizar essas informações para que a gente potencialize a transformação e migração energética da nossa frota de veículos aqui na cidade de São Paulo. Na nossa última reunião aqui do Confrota, ficou muito evidente que a gente tem algumas responsabilidades com relação às frotas do município, não só transporte coletivo por ônibus, mas também empresas de coleta de lixo, transporte escolar municipal gratuito, veículos contratados da administração, ônibus fretado, veículos de carga que abastecem o CEAGESP, transporte intermunicipal de passageiros e os micro-ônibus do sistema local. A minha pergunta é o seguinte: e aí é uma reflexão que a gente precisa fazer dos membros do conselho aqui da cidade, com as informações que a Renata e a Marisa trouxeram, as informações também que foram trazidas ao longo das outras reuniões do Confrota. Como que a gente faz para transformar essas informações que foram trazidas até o momento em recomendações efetivas para a elaboração de políticas públicas, membros do conselho? Por quê? Porque a gente está já algumas reuniões ouvindo bastante, né, sobre novas tecnologias, sobre novos caminhos que a gente pode tomar e etc. Mas como que a gente faz, como que a gente utiliza isso como um caminho para se traduzir em políticas públicas para a cidade? E aí a Marisa fala uma coisa muito interessante, né? Ela fala assim, e aí me corrija, Marisa, obviamente eu estou usando suas palavras aqui de forma livre, mas esse pensamento de que não vamos usar o biometano porque não existe demanda para poder ser utilizado, mas o Estado pode agir, o Estado com E maiúsculo, né? O Estado, o município, o Estado, o poder público pode agir como um indutor de demanda nesses casos, né? E aí eu deixo essa reflexão aqui para o grupo, para o comitê, e redireciono essa minha pergunta para a Renata. Renata, eu vi que você falou um pouco sobre como fazer, tem uma parte da sua apresentação que você fala um pouco sobre como retrofitar caminhões com motores a diesel atuais para movidos, para que eles sejam adaptados para serem movidos a biometano, né? Tem a necessidade de trocar toda a substituição do motor. Quando a gente fala das responsabilidades aqui do Confrota, a gente não está falando só da frota de veículos municipais. A gente também está falando da frota de veículos que são de propriedade de particulares e que prestam serviços para o município, como transporte escolar, ônibus fretados, veículos de carga que abastecem o CEAGESP e tal. Então a gente precisa também pensar aqui no Conselho qual que é o impacto da matriz energética que a gente vai dar o direcionamento. Então eu queria entender um pouco, Renata, se você tem noção dos custos que estão associados com a conversão e substituição de motores movidos a diesel para movidos a biometano, principalmente para veículos pesados e de leve e de médios, né, de média carga, veículos de entrega, etc. Porque para veículos leves a gente tem outras soluções, mas isso me preocupa um pouco, assim, porque a gente não tem nenhuma solução de prateleira e dependendo do custo o Conselho também precisa começar a pensar sobre a efetividade de custos para empurrar isso para os particulares, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, Renata, se você tem alguma noção dos custos, de quanto custaria, e vou complementar a minha pergunta também, como seria, e aí eu acho que a Marisa poderia nos ajudar também, já que ela já está vendo isso há mais tempo, né? Pode nos ajudar a responder essa segunda pergunta, como seria a implementação da logística de abastecimento de biometano, porque pelo que eu entendi do que a Renata está falando e pelo que o André complementou aqui, se a gente contrata no Mercado Livre, a gente tem esse acréscimo
quase como de energia elétrica, né? A gente acrescenta na rede, depois você compra um biometano, um gás que já está misturado, né? Então eu queria entender um pouco como que seria essa logística da implementação da logística de abastecimento e quanto que são os custos associados com a substituição de motores para veículos semi-pesados e pesados. Renata, você me permite eu falar primeiro para poder sair? Claro, Eu ia vai sim. sugerir isso. Rapidinho, muito rápido. Eu vou falar muito resumidamente, tá, Fábio? Obrigada pela pergunta. E como eu falei no início, né? A logística, né, que existe hoje, que está dada aí, é a logística do gás natural, né? Então, hoje eu tenho dutovias da rede de distribuição, e tenho dutovias da rede de transporte, e também tenho os sistemas de abastecimento de gás natural. Então, o que cabe aqui é pensar em como é que a gente expande isso, né? Como é que a gente amplia isso, estimulando a demanda. E aí, um ponto principal que eu gostaria aqui de inserir e complementar em relação ao que eu falei anteriormente é a importância de não existir trancamento tecnológico, ou seja, neutralidade de tecnologia. Porque quando você estabelece uma regulação, né, que dá orientação para a descarbonização, sem vedar o uso de um recurso energético em detrimento do outro, você permite aqui, então, no nosso caso concreto, que o poder público escolha a eletrificação em relação ao biometano, tá? E ele vai fazer isso com maior eficiência, vai escolher a eletrificação onde faz sentido, onde o custo é menor, e vai escolher o biometano onde faz sentido e o custo é menor. E aí, a partir do momento que você tem essas escolhas e o ganho de escala, você tem a redução dos custos. Então, é um processo que, por exemplo, hoje já aconteceu com a solar. A solar, há 10 anos atrás, era algo intangível para qualquer pessoa física. E hoje, mesmo para o setor público, isso já é largamente expandido. Isso se deu ao longo de um período de maturação da tecnologia, de ganho de escala, de aumento de capacitação, aumento de mercado, de tudo mais. Então, o que eu queria dizer em relação à infraestrutura, né, de abastecimento, a infraestrutura que a gente já tem hoje, essa infraestrutura de abastecimento. A gente só tem que ampliar, né? E aqui no município de São Paulo, a gente tem uma rede de distribuição de gás canalizado importante, né? E aí onde, né, essa rede de gás canalizado não chega, a gente tem as opções de transporte por caminhão. Mas quem vai fazer essas escolhas? É o mercado que vai estar colocando dinheiro ali naqueles investimentos, né? E é economicamente viável, porque o mercado já faz de caminhão. Então, se de duto, então é inquestionável, né? Aí eu queria finalizar aqui por questão de tempo mesmo, mas eu fico à disposição de novo, viu, André? O Estado de São Paulo está aqui à disposição para dar continuidade a essa discussão, e reforço aqui a mensagem que é importante, e a gente entende que é importante, né? E a gente está sinalizando para uma política de neutralidade tecnológica. E aí, olhando ali para especificar os requisitos de emissões, né? Se eu estou reduzindo as emissões, tanto melhor. Não importa se é veículo elétrico ou biometano, né? Eu quero substituir o diesel, né? E eu quero substituir o diesel fazendo a eletrificação onde faz sentido e usando o biometano onde faz sentido. E o estado de São Paulo tem um potencial imenso para o biometano. Obrigada de novo. Não sei se quer falar alguma coisa, André, antes de eu sair, que eu vou literalmente sair. Obrigado, Marisa. Só agradecer mesmo. Tá,
Obrigada, Renata. Parabéns pela apresentação. Imagine, obrigada e excelente. parabéns pelo trabalho do Estado aí, que eu sei que você está liderando muito bem. Obrigada, gente. Um abraço, boa reunião. Então, bom, eu não tenho essa informação do custo de mudança sendo bem direta ao ponto, né? Mas eu posso conversar com quem faz para trazer para vocês esse custo e posso mandar, eu estou no grupo de WhatsApp do Confrota, eu posso pedir para a MWM, que é quem faz isso, para compartilhar com vocês no grupo, tá? Sobre a questão da infraestrutura, isso depende muito do volume que será necessário também, tá? De um lado, se vocês estiverem pensando numa frota menor, se for a frota dos caminhões de lixo, por exemplo, né? Eu não sei onde que eles ficam durante a noite, mas o que a gente vem vendo é que existe muito, hoje, em termos de custo, muita gente está optando justamente pelo caminhão do que pelo duto, tá? O duto, ele se viabiliza quando você tem volumes maiores, e eu também não sei se os locais de abastecimento onde vocês estão perto dos dutos da Comgás. Isso teria que ser feito, na verdade, um estudo, um impacto, para decidir, porque uma das coisas que a gente sempre diz aqui na Biogás é que não tem uma solução que é a melhor para todos, né? Para todas as cidades, para todos os locais. Então, tem lugar que vai fazer todo sentido você deixar uma frota 100% elétrica, tem lugar que vai fazer sentido você deixar toda biometano, tem lugar que você vai dividir, essa frota vai ser isso, essa frota vai ser aquilo. Então, é uma análise, ao fim e ao cabo, que é muito específica de um plano que a cidade teria que organizar para isso, né? Conversando com os potenciais produtores que podem vender direto para vocês, conversando com a distribuidora para entender quais seriam eventualmente os custos agregados ou onde não teria muito custo agregado, porque vocês já estão perto da entrega. Então, é muito específico caso a caso e pode ter soluções diferentes para diferentes frotas, para dentro de vocês. Então, é uma coisa muito específica de um a um, mas que eu entendo que vale, né? Com relação ao custo, o que eu posso dizer é isso, que tudo se paga quando você pensa em carro. Eu sei que para táxi, por exemplo, ele se paga em em um ano e pouco. E que quando vai mais do que isso, pela diferença do preço, e aí a gente está falando de GNV, não de biometano, né? Mas para ter uma comparação. Eles já não trocam porque o motorista de táxi fica muito pouco tempo com táxi, né? Então, existem uma série de situações para serem avaliadas, então o tempo que você fica com a frota, mas em média, se você comprar um novo, ele se paga em 2 a 3 anos, comparando com o custo do diesel, né? E é uma opção, né? É a opção pela descarbonização, do mesmo jeito que na frota de ônibus de passageiro, o Estado optou pelo elétrico, que queira ou não queira, ele custa mais caro que o diesel, mas justamente por ter esse atributo ambiental, o biometano também vai ter um custo maior, mas não tão maior quanto o elétrico. Então, é uma questão de política pública mesmo, de descarbonização, que, pelo que eu entendi, é o objetivo aqui do Estado de São Paulo. Mas, mesmo assim, como o biometano é mais barato que o diesel, ele se paga. É um investimento que, ao fim e ao cabo, vai fazer sentido, só não imediato, né? Se fosse imediato, a gente nem estaria tendo essa discussão. Se fosse imediato, se fosse tudo mais barato, a gente já estaria todo mundo olhando o biometano. Então, vai ter que olhar caso a caso, vai ter que ter uma conversa com o produtor, os potenciais que tem aí perto da região, dentro da Biogás, o que a gente pode fazer inclusive, havendo interesse do Estado de São Paulo, a gente organizar uma reunião com os potenciais produtores de perto, né, que teriam essa facilidade de injetar, e também, na verdade, você olhando para a rede de distribuição, se a opção for pela rede de distribuição, pelo menos numa parte, você olhar todos os produtores que hoje se enquadram dentro da área da Comgás, porque estando dentro da área da Comgás, se for pela rede de distribuição, você já consegue alcançar, né? No futuro, a gente acredita que o que está se olhando muito
está se olhando tanto a interligação, isso a Marisa acabou não falando, mas está aí nos planos do Estado de São Paulo, tanto a interligação da rede da Necta, porque o grande potencial hoje de biometano está no noroeste do estado, onde a concessionária de distribuição é a Necta, então está se olhando para uma interligação física das duas concessionárias, justamente para poder abastecer a área da Comgás, que tem demanda por biometano. E também existe a possibilidade que está sendo estudada do próprio gasoduto de transporte da TBG, que está olhando modelos de negócios para entrar via gasoduto da TBG e sai pela rede da Comgás, né? Então, existem vários modelos de negócios que estão sendo estudados nesse momento de expansão, de franca expansão do biometano. Então, seria necessário um planejamento mesmo dentro do estado, e a Biogás pode colaborar fazendo a aproximação da cidade com os agentes que têm interesse em oferecer esse produto, né, para vocês. Então, e daí cada um vai trazer essa solução, né, no fundo, ao fim e ao cabo, é uma solução de mercado, né, ao contrário de, por exemplo, de quando você tem só pela distribuição, como é o caso quando vocês compram no Mercado Livre de energia elétrica, você queira ou não queira ter uma competição de diversos produtores de energia renovável, aqui é a mesma coisa, né? Então, pode haver essa negociação para ver qual modelo vai fazer mais sentido para a cidade, ou quais modelos, dependendo do volume que vocês estão andando. Não sei porque meu computador está tentando descarregando, ele está na tomada. Deixa eu só encaixar direitinho aqui. Mas eu acho que era isso, em termos de resposta. Muito obrigado, Aqui, Renato. Desculpa, André. Eu vou pedir só em função do horário, eu vou passar a palavra para a Carmen e depois você pode retomar, se você quiser. Carmen, por favor. Bom, parabéns pela apresentação. Nós estamos com esse assunto discutindo tecnologias também com um olhar neutro, e eu acho que na última apresentação nós mostramos um nicho específico, que é o caminhão de coleta. No caso, usando biometano, usando gás fóssil, usando energia e comparando com o diesel. Na nossa comparação, as emissões são muito similares do biometano de aterro com as emissões do ciclo de vida do elétrico, né? Na comparação do TCO também um pouquinho mais caro para o gás, mas o grande ponto, Renata, que a gente se pega, eu entendi que essa questão da estratégia de transição gás fóssil para depois substituir por metano é um risco, porque na hora que você introduz gás fóssil no transporte, hoje a gente tem 4% da matriz elétrica, na matriz energética do transporte sendo abastecida por gás, então é 4%. O estado de São Paulo tem planos para 2050 desse número chegar a 25% para caminhões e 20% para ônibus, sendo metade fóssil, metade biometano. Ou seja, na hora que você coloca o gás fóssil como transição para se pagar a distribuição, qualquer um dos motivos, você incrementa as emissões de gás de efeito estufa. E essa garantia de que vai migrar para esse nicho de transporte, com esse lock-in, que certamente tem tecnológico, o investimento no veículo é maior também, fica uma dúvida muito grande a ser equacionada de que como você faz essa transição para garantir que o biometano vai substituir o gás fóssil. Porque no momento que eu tenho maior disponibilidade do fóssil, ele entra, as emissões de carbono nesse momento aumentam por conta da eficiência energética do veículo, né, das emissões fugitivas, de todas as emissões no ciclo, e aí a gente tem uma questão que fica para ser equacionada. Uma outra pergunta, agora é a pergunta para você. O uso desse biometano para a indústria ou para outros, para a produção de energia, ele não seria talvez mais desejado do que esse nicho de transportes? Por que focar num que eu preciso uma maior capilaridade, talvez, utilizando ainda o transporte por caminhão, com investimento alto em 3 carretas, né? Uma carregando, uma transportando e uma abastecendo. Como vocês veem essa questão, né? Porque qual seria o nicho? Numa cidade que nem São Paulo, seria
a princípio, um bom cliente, né, para esse biometano, com todas essas questões. Eu estou olhando um lugar perto do produtor dos substratos, né, perto da agroindústria, sem necessidade desse deslocamento e sem o risco de eu colocar o fóssil na transição, sem um plano claro de como eu vou substituir esse fóssil que eu estaria pondo no primeiro momento. Queria te ouvir nisso. Tá, bom, primeiro você não precisa colocar o fóssil, né? Como eu disse, você pode fazer todos aqueles 3 modelos que eu coloquei são para você utilizar o biometano, né? Seja ele chegando por caminhão, carregado por caminhão, seja pelo contrato livre, que daí, de novo, é o mesmo modelo de você comprar no contrato livre de energia, seja pelo modelo do fornecedor livre que já existe na Comgás, você está abastecendo só com biometano, né? A questão do gás natural aí é uma opção política, se você, para decidir se faz, ele faz sentido no seguinte, e eu não sou defensora do gás, tá? Só explicando realmente o meu papel biometano, para você olhar o que você está substituindo. Se você estiver substituindo um ônibus elétrico por um ônibus que use 50-50 de gás e biometano, aí sim você está aumentando as emissões, né? Agora, se você estiver substituindo um caminhão de lixo que usa diesel por um caminhão que use um pedaço de biometano e outro pedaço de gás natural, aí você está reduzindo as emissões, tá? Depende tudo de qual substituição você está fazendo. Então, geralmente, quando você fala que o gás natural é um combustível de transição, está sendo olhado para a questão de você substituir, por exemplo, termoelétricas a carvão, termoelétricas a óleo, né? Por essa fonte. Então, depende tudo do que você está substituindo. Quando você está substituindo o diesel, você vai reduzir as emissões a partir do momento que você usa o gás. Mas o que eu trouxe aqui é que existe, sim, a possibilidade de você fazer direto o biometano. Qual que é a diferença, né? Se você quisesse comprar um ônibus hoje, para usar hoje, você teria que necessariamente botar no começo, nos primeiros 2 anos, gás natural, porque a gente não tem como garantir hoje. O investidor, ele só vai fazer uma planta de biometano se ele tiver para quem vender, né? Então, hoje, se você quiser, vou comprar, vai entregar hoje. Então, tá. Então, eu vou usar por 2 anos o gás natural para daqui a 2 anos, nesses 2 anos eu vou fazendo um contrato de aquisição de biometano e a partir de 2 anos eu abasteço com biometano. Mas também a opção pode ser, não, eu já quero fazer pensando em 2 anos, né? Então, ou 1 ano, eu não sei como que a Comgás tem, porque a Comgás pode ter já acesso ao biometano numa maneira mais rápida para você fazer no contrato de fornecimento verde, aí teria que ver com eles, mas eu acredito que em algum período ela precisaria para conseguir garantir, mas da mesma forma que o ônibus não vai ser entregue hoje, né? Então, precisa de um planejamento do Estado e pode ser feito direto para o biometano, não precisa ser só passando necessariamente pelo gás natural, mas, de novo, é uma perspectiva de caso a caso, de cidade a cidade, para se avaliar, né? Como que você pode incentivar justamente dando esse sinal? O que a gente está trabalhando hoje com o governo federal? Da mesma forma que tiveram políticas estruturantes para todas as energias renováveis, né? Seja eólica, seja solar, hidrelétrica, para todos os biocombustíveis, como você vê que a gasolina tem mistura de etanol, a gente está trabalhando no incentivo também para o biometano dentro do PL Combustível do Futuro. Então, quando você trabalha lá, isso já é um sinal para o mercado de que é uma política pública de incentivar. Então, o mercado, apesar de não ter sido aprovado, já está se movimentando para calcular. Já chegou a gente e falou, olha, eu fui atrás de uma pessoa para ver se meu projeto aqui, ele trabalha com resíduo, né? Ele falou, eu quero fazer um projeto para ver se faz sentido quem você conhece, porque eu estou vendo que talvez venha uma demanda aí por conta do combustível do futuro. Então, qualquer sinal que você dê do poder público, os agentes privados já vão se movimentando, né? Mas, como eu vejo de modelo, teria que ter essa contratação específica do município para você ter, em geral, né? Para você ter, ou também só de indicar que você tem, daí ser uma movimentação via distribuidora. As distribuidoras de gás, elas estão no momento de revisão do ciclo tarifário, então até o final do ano, elas têm que dizer onde que elas vão investir. Se tiver um sinal do município de São Paulo que ele vai querer biometano na cidade para abastecer seus ônibus, a Comgás certamente vai intensificar dentro do seu planejamento a construção de dutos que cheguem aonde o município precisa, né?
é um momento muito chave para isso. Se der essa indicação agora, as chances de ser via distribuidora aumentam. Se não for via distribuidora, o timing não faz tanta diferença, mas a gente tem efetivamente, quando você pergunta se faz sentido para o estado de São Paulo, assim, de todos os municípios, de todas as capitais, é o que tem mais biometano por perto. Tá? Tem muito mais do que o Rio de Janeiro, tem mais do que Curitiba, que isso está mais para o oeste do estado, então faz sentido, só não faz mais sentido do que para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está no meio do canavial, né? Então, Presidente Prudente, algumas cidades menores que estão ali bem no meio, mas em volta do município de São Paulo tem sim biometano que possa atender a essa demanda, é só fazer essa organização, né? E, de novo, a gente não entende que não precisa nada ser 8 ou 80, não existe só uma solução tecnológica de descarbonização, a gente entende que são várias e a gente defende que seja analisado porque faz sentido para o município, né? Obrigada. Não sei se respondi os tudo. dois Obrigado. e depois... Não, Obrigado, obrigada. Renata. Eu não vou alongar, eu só queria deixar uma questão para responder depois, que é a questão do retrofit e o processo de licenciamento ambiental. Quando você modifica o veículo, você tem que passar pelo mesmo processo original. Então, eu não sei se isso está sendo considerado, mas é um outro ponto de atenção. Tudo tem um processo de adaptação, né? Se fosse para ficar igual, a gente ficaria com o diesel. Né? A gente tem nada, não existe a solução perfeita, existe a melhor possível para cada situação. Obrigado, Renata. Carmen. Eu vou pedir agora para o Olímpio fazer sua pergunta e o Renato já fazer na sequência, porque só por questão do tempo mesmo, para a gente acelerar um pouco. Parabéns pela apresentação. Eu vou me referir primeiro à fala do Fábio. Eu fui navegando aí pela fala do Fábio, que foi bastante longa e oportuna, e ele tocou num ponto que eu acho muito importante aqui para as discussões do Confrota, que é a solução para aqueles transportadores autônomos, né, que estão abrangidos pela lei, né? Por exemplo, um cara que tem uma van ou um micro-ônibus que carrega crianças para a escola, ou algum micro-ônibus que faz transporte de fretamento de trabalhadores de uma empresa que moram afastados de São Paulo e chega aqui e tal. Às vezes a empresa tem 2, 3 ônibus e são pessoas que não têm essa facilidade que têm em relação aos mecanismos que foram estabelecidos na Lei 16.802, que garantem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, pelo menos para os transportadores de ônibus, né? Então, os transportadores de ônibus hoje que querem fazer a cumprir a lei, eles podem fazê-lo, né? E a prefeitura vai entrar com a cobertura dos custos, né? Para compensar esse investimento de capital que é muito grande, o capital inicial, né? Para comprar um ônibus elétrico que custa 4 vezes o preço de um ônibus a diesel convencional equivalente, né? No caso dos transportadores do CEAGESP, da escolar, do fretamento e tal, aí já vai ter um problema muito maior, né? Porque eles não têm essa garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque não tem nada específico na lei escrito voltado para o caso deles, né? Então, a gente está aqui discutindo o fretamento escolar, CEAGESP e tal, e ainda não temos o mecanismo financeiro para dar
a alavanca, né, para eles cobrirem esse custo inicial da substituição de um veículo velho escolar por um novo elétrico a biometano, não sei, que vai custar muito mais caro. E ele não tem esse dinheiro, certamente ele não tem esse dinheiro para fazer essa substituição. E ele vai precisar desse recurso. Então, essa é uma questão fundamental que o Confrota vai ter que enfrentar, a prefeitura vai ter que enfrentar, o prefeito, as entidades de financiamento internacional, etc., né? Então, é isso. Eu ia fazer uma pergunta para a Renata, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu acho que eu vou voltar a conversar com ela aí, pelo menos uma vez, para tirar um monte de dúvida que eu tenho, que não vai dar tempo para fazer isso agora. Então, era só isso que eu queria colocar. Obrigado. Renato, se você puder já colocar suas considerações. Pois não. Antes de mais nada, parabéns, Renata, pela apresentação. Realmente eu tenho acompanhado. Meu nome é Renato Simenauer, eu sou diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Fiesp. Existe um grande trabalho sendo realizado por uma outra equipe, eu, de fato, parte também. Mas nós temos que levar em consideração tudo que nós falamos aqui é um trabalho que está sendo desenvolvido de Estado e não de governo. Eu acho que isso já vem caminhando. O Brasil tem uma posição muito privilegiada no mundo e vai melhorar a cada dia quando nós estamos fazendo esse trabalho que apresentamos aqui hoje, que a Renata apresentou e a Marisa apresentou também. Existe uma PL, a 4516/2023, que é mobilidade sustentável de baixo carbono, que eles chamam de diesel verde. Diesel ciclo, né? O diesel é preto, não é verde, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos que também pensar no nome de um ciclo verde. E a pergunta que eu faço, uma única... outra coisa também. A Renata respondeu sobre o custo e benefício. O ROI, é o Return of Investment, que as empresas fazem, elas têm que ter um certo retorno. E, aos poucos, ela vai tendo. Existem estudos bastante profundos em cima disso. Eu, por exemplo, sou responsável na Fiesp pela renovação da frota, pelo Sindipeças e pela coalizão da cadeia automotiva. Nós estamos fazendo um trabalho exaustivo para tirar de circulação 500 mil de veículos com Procon 2 Euro 0, que vai também ajudar muito. E eu faço uma pergunta à Renata rápida e rasteira. Qual a idade máxima de um caminhão para fazer a troca do motor diesel? Eu sei que a MWM e a Cummins têm essas respostas, mas eu digo você, qual é a idade máxima que poderá ser feito isso, tendo em vista a adaptabilidade do caminhão para os novos motores, pensando no futuro? Obrigado. E eu vou ter que, de novo, te responder isso depois e mandar no grupo, Renato. Assim, no meu dia a dia, eu não lido com caminhão, assim, a gente olha o biogás e biometano numa esfera muito grande, mas eu me comprometo a retornar com essas informações para vocês no grupo e mandar. Muito obrigado, Renata. Eu vou aproveitar para pedir para você mandar também, se vocês têm dados com relação à projeção de produção do biometano em relação à demanda do gás em geral, né? Para a gente trabalhar esses dados também de até onde a gente consegue chegar com o biometano, né? Não sei se você tem esse dado, se você puder passar para a gente. A gente tem, na verdade, essa apresentação, ela é que eu não coloquei o do gás, né? Eu tenho um slide que eu uso no Combustível do Futuro para mostrar dos 10% quanto a gente tem. E aí a gente tem essa projeção nossa até 2029, que eu até mostrei ali. Eu posso colocar os estados onde estão localizados. É que as informações são confidenciais, os detalhes, né? Mas pelo menos os estados e os volumes a gente tem, da mesma forma que a gente tem as empresas e os volumes do que está aguardando autorização na ANP. E eu tenho a projeção da EPE de consumo de gás natural, tá? É uma projeção bastante otimista, na verdade. Ela pula de 60 milhões de metros cúbicos agora para 100 milhões daqui a poucos anos,
mas a gente encaminha. Isso tudo, na verdade, a projeção de consumo de gás é um exercício de adivinhação muito por conta das chuvas, né? Como o Brasil é extremamente dependente das hidrelétricas, quando não chove, a gente passou anos com um consumo de gás natural maior do que até a capacidade brasileira contratada que existe, né? Precisou pegar as térmicas mexãs, que chamam, que são as não contratadas. Aí voltou a chover, daí ele reduz. Então, não tem como você prever exatamente, né? Mas eu mando para vocês essa tela que tem a perspectiva, a expectativa da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, né? Que é uma estatal ligada ao Ministério de Minas e Energia, que traz essa perspectiva. Aí a gente tem o volume total de potencial que a gente tem, que são em 120 milhões, e tem a perspectiva do mínimo que a gente vai ter em 2029, né? E aí você, com essas políticas públicas que estão nascendo, passando o combustível do futuro, a gente acredita que o pessoal se movimenta, a gente consegue chegar até 30 milhões de metros cúbicos por dia até 2029, e nesse cenário a gente vê que o estado de São Paulo fica aí perto de 50% desse potencial, né? 30 milhões de metros cúbicos seria 50% do que existe hoje de consumo de gás natural de 2023. Mas eu passo essa telinha para vocês acompanharem e darem uma olhada. Deixa eu só anotar tudo, que agora está ficando muita coisa. Custo de troca de motor, a idade máxima do caminhão, projeção do consumo de gás natural e de produção de biometano, né? Projetei. Isso. Hã? Isso mesmo, obrigado, Renata. Tá, por nada, tá anotado aqui, mandarei para vocês. E eu mando essa apresentação, e eu vou mandar a apresentação e mandar esses estudos que a gente mencionou. Tá? Obrigado. Karina, depois, se vocês puderem mandar a apresentação de vocês também para o nosso registro, para circular para o grupo, eu agradeço. Obrigado, Renata, foi muito boa a sua apresentação, acho que trouxe uma outra perspectiva aí para a questão do biometano, do gás na cidade de São Paulo. Eu queria passar um informe agora sobre o GT de ônibus. A gente teve uma reunião essa semana, foi bastante produtiva. Tivemos a apresentação da Electra com relação à eletrificação dos ônibus, né? Principalmente o foco da reunião foi o que a lei estabelece, né? A Lei da Mudança do Clima e a Lei 16802, elas estabelecem prazos e metas, prazos diferentes para o que ela chama de micro-ônibus do sistema local, né? Conversando, principalmente com o pessoal da SP Trans, a gente entende, não existe essa caracterização micro-ônibus, né, no sistema local. O sistema local hoje é o subsistema local de distribuição, e nesse subsistema existem o mini-ônibus, o mid e o básico. Então, a gente vai levantar todas as informações técnicas e ABNT desses veículos para a gente passar para a indústria, para a gente avaliar junto com a indústria. Dentro dessas características técnicas, especialmente foi levantada, por exemplo, a questão de que esses ônibus têm que ter piso baixo. Então, qual é a capacidade de produção, o que precisa ser alterado na regulamentação para trabalhar o fornecimento desses ônibus. E aí também para essa questão, né, desses, o que a lei chama de micro-ônibus, que é para a questão do subsistema local de distribuição, a gente teria que, a partir de 2023, fazer um relatório com relação à disponibilidade tecnológica dentro dos requisitos da regulamentação, né? A disponibilidade técnica e viabilidade econômica da transição desses ônibus para alternativas mais limpas. E aí a gente alinhou dentro do grupo de trabalho que a gente vai começar a produção de um relatório com relação à disponibilidade tecnológica dentro desses requisitos que vão ser levantados, né? Para a gente fazer um parecer sobre o que tem no mercado e, então, encaminhar essa obrigação legal que a gente tem de fazer esse relatório e avaliar essa transição para fontes mais limpas nesse setor específico.
E a lei estabelece também que, não havendo a viabilidade, deveria ser estabelecida a inspeção desses veículos do subsistema local de distribuição. E aí, em conversas já com a SP Trans, o Simão está aqui, ele vai poder me complementar, a SP Trans já faz a inspeção de emissões desses veículos, né? Então, ela já é realizada, que a lei dá essa alternativa, né? Na inviabilidade de alternativas mais limpas, fazer a inspeção, e a gente vai seguir com as duas coisas, fazer esse relatório para avaliar a viabilidade e já garantir, e a inspeção já está garantida, então a SP Trans vai passar para a gente os relatórios dessas inspeções, de como elas são feitas, de quais são os resultados, a gente vai disponibilizar isso também no site do Confrota. Simão, você quer complementar o informe? Não, é isso mesmo, André. Foi perfeita a sua colocação. Na realidade, como você mesmo mencionou, a SP Trans, ela hoje já faz inspeção semestral em toda a frota do sistema, pelo menos uma vez no semestre. Nós temos um conceito de qualidade assegurada, onde, com base no resultado das inspeções, a gente aumenta ou diminui essa quantidade, mas, no mínimo, uma inspeção por semestre. Então, nós fazemos não só opacidade, mas ruído também da frota, então, além de mais de 100 itens que a gente verifica no ônibus, né? Então, é uma inspeção completa e é possível, sim, nós gerarmos relatórios e disponibilizarmos por Confrota. Ótimo, obrigado. Então, agora, nosso item final, se alguém tem mais algum comentário para fazer, inclusive trazer sugestões de pauta para as próximas reuniões. Deixa eu mandar também. Marcelo, pode falar, Marcelo. Obrigado. Eu vou fazer um comentário aqui, no sentido de passar uma informação ao Confrota. Não quero trazer a um debate, porque acho que também não é mais o momento, mas tem um assunto que passou aí por vários dos discursos hoje, que é em relação à conversão de veículos, né? Então, eu posso falar sobre isso. Eu trabalho na CETESB, na área de emissões veiculares. Somos agente técnico credenciado do IBAMA para o assunto, né? Então, eu posso falar com conhecimento desse tema. Eu vou só voltar um pouco para trás, lembrar que o Confrota, criado na revisão da lei em 2018, ele tem a sua missão, que está lá bem estabelecida na lei, e a lei, em que pese a questão de mudanças climáticas ter uma série de oportunidades, em especial no Brasil, com a diversidade de fontes renováveis que a gente tem, no debate na Câmara, que foi muito rico, e que chegou a um ponto muito interessante, além da ousadia de metas a curto prazo, né? Então, a gente está falando em metas aí para o começo da década de 30, que é bastante diferente, por exemplo, da meta climática do governo do Estado, que é 2050, né? Então, os vereadores foram muito ousados e também foram muito inteligentes ao acoplarem a questão climática com a questão dos poluentes locais. Então, temos metas muito ousadas também para as emissões de NOx e de material particulado, né? E, então, dentro do Confrota, a gente não pode perder isso de vista, desculpe. Nós não estamos aqui falando só de gás de efeito estufa, nós não estamos falando aqui só de CO2. A gente também tem que lembrar da questão dos particulados e dos óxidos de nitrogênio, né? E aí eu amarro, então, isso com a questão da conversão de veículos. Então, assim, eu vou falar uma coisa que talvez choque alguns, mas é o seguinte, vamos falar basicamente de veículos leves, que talvez não seja o nosso assunto principal, mas o veículo leve, principalmente táxi, em especial na cidade do Rio de Janeiro, mas em outras também, né? Então, toda essa frota de veículos leves convertidas para gás natural do Brasil, toda essa frota,
ela não está regular em relação à questão ambiental. E aí vai um debate que não cabe aqui, mas assim, não tem regulamentação a respeito. Ou seja, em termos ambientais, toda essa conversão ela é irregular. Todos aqui vão falar que os veículos estão rodando e estão licenciados, e é verdade, mas eu estou só focado na questão ambiental, da qual quem tem atribuição é o CONAMA e como órgão executivo o IBAMA, através dos seus agentes técnicos, e a CETESB é um deles, né? Então, afirmo que nenhum veículo convertido está regular frente à legislação ambiental, né? Nenhum deles tem a licença ambiental para funcionar. E aqui, para nós, assim, como o Confrota tem que olhar a lei municipal e tem que demonstrar nas suas soluções o atendimento a ela como um todo, né? Então, não apenas gás de efeito de estufa, mas também material particulado e NOx, o Confrota vai precisar ter subsídios que demonstrem o atendimento dessa redução da emissão desses poluentes locais também, além dos gases de efeito de estufa. E esse subsídio, ao meu ver, só pode se dar através da licença ambiental que é fornecida pelo IBAMA e que, portanto, não existe para nenhum tipo de conversão. E assim, não é que não existe a licença, hoje não existe regulamentação para isso. Precisaria ter um longo debate dentro do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, para trazer a possibilidade de haver um licenciamento ambiental para essas conversões. E, tecnicamente e também economicamente, essa regulamentação é muito, muito difícil. Ela já falhou no passado, para o caso dos veículos leves, e acredito que no caso dos veículos pesados, inclusive pela quantidade ser bem menor, dificilmente ela seria compensada financeiramente, né, para que um fabricante qualquer homologue uma conversão, né? É tecnicamente complicado e custoso. Então, o recado que eu deixo aí para o Confrota é cuidado com soluções de conversão, né? Porque a gente pode ter uma trava, pode ter um empecilho para resolver isso, em especial na questão dos poluentes locais. Ainda que eu possa, em tese, né, baseado em, por exemplo, similaridade, dizer que eu consigo reduzir material particulado de forma significativa usando o gás. Sim, eu consigo, talvez, manter o NOx ou aumentar muito pouco, tal. Mas aqui, para nós, eu entendo que, provavelmente, o Confrota vai precisar ter resultados de ensaios, vai precisar ter laudos com especialistas dizendo que aquele ensaio foi feito de acordo com a legislação, etc. Então, só esse recado aí, para a gente tomar cuidado com qualquer tipo de encaminhamento nesse sentido. Muito obrigado, Marcelo. Muito importante sua colocação. Muito bom ter a CETESB aqui com a gente, trazendo essa visão. Renato, o que você pediu para falar? Posso fazer só um ganchinho no que o Marcelo falou? Eu queria saber o seguinte... Só um segundo. Como a gente está com problema de horário, eu vou pedir para você ser muito rápido no seu gancho. Não, é rapidíssimo. E aí passa para a Renata também finalizar, um minutinho para a Renata falar, para a gente poder finalizar. Rapidíssimo. Eu queria saber com o Marcelo o seguinte, porque existem casos no Proconv onde você tem uma quantidade de veículos que até aquele limite daquela quantidade você pode dar isenção do atendimento da regulamentação ambiental, né? Então, eu queria saber se não pode haver uma resolução do CONAMA que estabeleça um limite do número de veículos convertidos que ela pode aceitar, por exemplo, uma frota cativa de ônibus ou de caminhão de lixo,
que seria alguma coisa que não iria prejudicar tanto o meio ambiente, né? Posso entrar? Só do ponto de vista jurídico, eu sou procuradora federal de carreira, existe uma regra básica na Constituição que o que não está proibido está permitido, tá? Então, assim, o IBAMA nunca estabeleceu a necessidade de você fazer um licenciamento ambiental. Então, o fato de não ter essa exigência legal significa que os veículos não estão irregulares, eles só estariam irregulares se a legislação exigisse isso, e se o IBAMA não exige, o CONAMA, enfim, não exigem, é porque não se viu a necessidade disso, por algum motivo, eu não sou especialista em ambiental, mas geralmente o IBAMA e os órgãos em afins, eles são bastante incisivos na defesa do meio ambiente, né? Eles são bem abrangentes nas exigências, inclusive grande parte de vários setores tenta reduzir, trazer mais segurança para esse aspecto, e a CETESB, eu acho que eu admiro muito o Tomás, já trabalhei com ele no Ministério de Minas e Energia, e eu sei que ela está um grande passo à frente, inclusive está estudando a questão do biogás e do biometano, das licenças para adaptar, e assim, admiro muito o trabalho de vocês. Mas só do ponto de vista jurídico mesmo, de procurador aqui, eu trazendo assim, não dá para se dizer que estão irregulares ou ilegais se não existe nenhuma exigência de licenciamento ambiental. Eles estão regulares se, eventualmente, o órgão ambiental concluir que é necessário por algum motivo, ou decidir que deve ter um limite, ou o que quer que seja, aí sim, se não estiver sendo cumprido, você pode falar irregularidade ou ilegalidade. Obrigado, Renata. Eu acho que esse é um tema super importante, inclusive eu acho que cabe a nós aqui do Confronta a gente entender como esse licenciamento deve ser feito. Acho que, independente de existir ou não, é algo importante entender as emissões desses veículos, fazer a interlocução com o CONAMA, com o IBAMA, para promover uma avaliação sobre essas questões, tendo em vista o potencial, né, do uso do gás nos veículos. Então, isso é uma pauta importante. Eu queria sugerir aqui para a gente colocar essa como uma próxima pauta da próxima reunião, para a gente continuar, tendo em vista o tempo que já se esgotou, e passar a palavra agora para o secretário Naline fazer o encerramento. Em seguida, não vai falar. Bem, foram duas apresentações muito oportunas, muito consistentes, substanciosas. Eu acho que todos nós aprendemos, né? Então, há muita coisa a ser feita, e o Confrota tem especialistas em várias áreas, portadores de interesses específicos bastante precisos, importantes. Então, nós temos que continuar a trabalhar. Eu agradeço a presença de todos, a participação de todos. Tudo aquilo que foi levantado aqui, nós vamos colocar para debate na próxima reunião, porque, infelizmente, nós temos de trabalhar com o relógio e a sequência de outras atividades da Secretaria. Gostaríamos de continuar nesse debate, mas outros compromissos nos chamam. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima reunião. Eu queria só lembrar, quem colocou a presença ali no chat, logo em cima do chat tem um alfinetinho com o nome da Giovana, que é a nossa estagiária. Ela colocou ali o link para a lista de presença. Então, está fixado ali, clica no nome da Giovana, vocês vão para a mensagem dela com o link de presença, e não deixem de registrar a presença de vocês na reunião. E ainda, você quer falar rapidinho? Você está com a mão levantada? Está sem microfone. Um tema importante, né? No caso da transformação, tem regulamentação no caso dos elétricos. Pelo que eu me lembro, também tem no caso do gás. Você tira um kart de transformação, nós temos caminhões transformados. Desculpa. Oi. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, existe regulamentação, chama-se CAT de transformação. Você faz a transformação do tipo de combustão, né, do veículo. Você tira, você não altera a data original de fabricação, sempre vale a data do chassi, mas existe a regulamentação. Nós já
Estamos, inclusive, com um processo em andamento já em vias de ser aprovado. Já fizemos isso tanto com ônibus quanto com caminhões para tração elétrica. E, pelo que eu me lembro, do gás também tem uma área específica que permite essa transformação, tá? Só para deixar claro, nós temos processos em andamento, e isso tem uma regulamentação específica em Brasília para fazer a transformação de tração dos veículos. Podemos até debater na próxima reunião. Obrigada. Obrigado. A gente retoma esse assunto na próxima reunião. Então, obrigado a todos pela presença. Obrigado novamente a Renata, obrigado a Cimil, aí na pessoa da Karina, estendo os agradecimentos a Marisa, Oswaldo Lucon também, obrigado a todos presentes e até a próxima reunião.